Certo, você falou que em determinado momento de parceria com cubanos, venezuelanos, você chegou a ver essas pessoas no acampamento ou não? Como eu era criança, eu não via, mas eu ouvia, né? Sim, tinha muito cubano, pessoas com sotaques, muitos espanhóis também, muitas pessoas de vários lugares da América Latina, né? Você tinha pessoas ali da Nicarágua, sempre tinha militantes de vários lugares passeando por lá e dando algumas palestras. Então há essa movimentação. Agora, as histórias que a gente ouvia, né, de treinamento de guerrilha em Cuba, né, enfim, sempre ligado a essa questão, de certa forma, militar também. Havia essa intenção de que se estourasse uma revolução socialista, nós pegaríamos em armas. Havia esse sentimento. Tanto que o facão que está ali na bandeira do MST, ele não é visto no movimento como um instrumento agrícola. Ele é visto como uma arma revolucionária. A foice, que se caminha muito aí nas marchas, ela não é vista para nós como ferramenta de trabalho. Né? Falar em trabalho para um militante do MST, até porque eles odeiam muito o agronegócio. Né? A palavra agronegócio vem de negar o ócio. Não tem ninguém mais vagabundo que o militante do MST. Então eles não querem nunca negar o ócio para trabalhar. A não ser para ficar fazendo as viagens, militância, enfim. Você fala muito em viagem, as lideranças viajavam muito? Atenção, estamos com uma oferta realmente imperdível. Você compra a coleção inteira do Varney-Hagen e ainda ganha esse livro de bônus. São 7 livros. Aproveite que não vai durar para sempre. Sim, é um movimento que realmente está em movimento. A única coisa estática lá, e nem a população era estática, porque está sempre saindo para uma manifestação, um ônibus, tem um evento, tem a Marcha Nacional da Mulher, aí tem a Marcha Nacional da Mulher Negra, aí tem o dia da Revolução tal. Então, o movimento está sempre em movimento. Sempre nesses encontros, nessas apresentação dessas místicas. É um movimento muito, muito intenso. Então, você participa de uma comunidade. Isso até é um combustível que, quando você está lá, é muito legal. É muito interessante. Você acha legal estar sempre no meio de um evento. Aí sempre tem ali uma festa, um baile, um churrasco. Então, as pessoas estão sempre nesse ambiente. E eu falo de viagens porque os militantes viajam muito. Então, quando é que o fulano de tal vai vir? E aí, chega tal dia, e aí ele vai para outro acampamento, e leva a informação, e traz a palestra, e vem pessoas fazer intercâmbio de outros países lá, e conhecer o acampamento. A gente parecia bicho, né? Quando você vai no zoológico, aí você via as crianças pobres lá, para eles era tipo bicho, assim. Você andava, o francês lá olhava, isso aqui é sem terrinha, que interessante. Tudo aquilo, a gente ficava ali rodeando aquele povo, porque nunca tinha visto muito celular, tecnologia, né? Era um ambiente bem nômade assim mesmo. Eu me lembro que muitas vezes para eu comer alguma coisa diferente era porque as pessoas traziam do lixão que tava ali perto. Nossa, que vida dura, hein? É. Impressionante. Eu me lembro de comer chocolate sim, e o pessoal, de onde veio? Não, o fulano trouxe do lixão. Tinha um departamento ali onde descartavam alimentos vencidos, né? E aí pegavam essas coisas lá. Era um ambiente muito, muito interessante, assim. Realmente, só quem viveu lá dentro consegue dimensionar o que é você morar numa cidade de lona, uma espécie de seita religiosa, líderes que estão te induzindo a uma ideologia estranha e ao mesmo tempo apaixonante, que é a ideologia marxista. Então você acreditava mesmo numa revolução no Brasil inteiro? Eu não sabia muito o que era revolução, mas acreditava. Sim, mas o povo lá dizia acreditar. Enfim, toda criança ela assiste muito filme, né? Ela vê as batalhas, as guerras, e aí eu já tinha esse imaginário cristão das lutas de Moisés contra, enfim, o povo das muralhas de Jericó. Então tudo aquilo vai alimentando o teu imaginário e você vai tendo a dimensão que algum dia você vai ter que matar alguém. Algum dia você vai pegar em arma e vai acontecer alguma coisa. Mas o mais interessante é a luta de classes. É muito evidente assim que há uma divisão. Eles falavam muito sobre gênero. Eu me lembro que minha mãe usava essa palavra várias vezes. O gênero é o gênero. Tem que ver o gênero. E um dia eu perguntei pra mãe, o que é gênero? Eu não sei, filho. É porque tem que ter lá o homem e a mulher. Tem que ter o gênero. E aí depois foi escalando pra ideologia de gênero. Hoje o movimento defende abertamente as pautas trans, agenda woke, tudo isso. Mas ainda minha mãe estudou até a 6ª série. Meu pai até a 2ª série. Eram pessoas analfabetas, despolitizadas. Você ia pegando meio que de tabela, assim, algumas coisas, né? Mas o nosso inimigo declarado era o grande fazendeiro, o agronegócio. E nós só éramos pobres porque ele é rico.
Então, quando eu vi um filho do fazendeiro, às vezes a gente passava indo pra cidade, eu via lá a Hilux, tava lá o filho do fazendeiro dentro. Eu tinha um ódio àquele moleque. Falava, aquele moleque lá só é rico porque eu sou pobre. Então, se ele não roubou o meu pai, foi o pai dele que roubou o meu avô. Foi o avô dele que roubou o meu avô. Então, havia esse sentimento, até porque a gente praticava teatros. Eu me lembro de um teatro revolucionário que chamava uma luta de boxe do pequeno camponês contra o grande agronegócio. E aí tinha ali uma luta de boxe, tinha as pessoas da plateia, que eram todos figurantes, tinha o juiz corrupto e tinha o Roundup, que era o Roundup, né? O mata-mato, a gente chama de mata-mato, que é um agroquímico para matar braquiara e tal, que é o Roundup, uma marca americana. Que representava o capitalismo. Nome geral, como é que chama isso aí mesmo? É agrotóxico. É agrotóxico, eles falam pejorativamente agrotóxico. Agrotóxico. Que é o pesticida, enfim, fungicida. E aí, nessa luta, toda vez que o camponês dava um soco no agronegócio, gritavam-se palavras, né? Então, o camponês, o trabalhador rural, o camponês, ele é o produtor de batata, milho, e aí ia criando aquela narrativa da produção que não existe no MST, maior produtor de arroz orgânico e tal. E depois o grande fazendeiro, mas eu sou o maior produtor de soja e tudo aquilo, mas tudo bem bolado, assim, uma coisa bem legal. Nossa, bem feito mesmo. E aí, só que aí o grande produtor de soja, monopólio, não sei o que, tudo aquilo, em determinado momento, o agronegócio, ele está quase morrendo, porque o camponês mostrou o quanto ele é bom, o quanto ele produz tudo aquilo. E aí, ele molha a mão do juiz. Ele passa o dinheiro pro juiz, que é o Estado, e aí o juiz salva ele, separa, e aí vem a Ring Gear, que é a garota do ringue, né? E ela vem, só que ao invés de passar aquela plaquinha primeiro round, ela passa uma injeção de papelão que nós fizemos, uma seringa bem grande, escrita Roundup. Sei, da marca do agrotóxico. Aí vinha e injetava o agrotóxico no grande fazendeiro, que é o grande latifundiário. E aí ele se fortalecia com o agrotóxico. Ele ficava um gigante, um balboa, assim, um monstro. E ele ia lá e massacrava e matava o pequeno camponês. E aí tinha toda aquela narrativa de que, olha, o fazendeiro ele mata o pequeno produtor. Olha, quem produz é aqui, mas estão matando a agricultura familiar, que é o MST. E toda aquela mentira dizendo que é o maior produtor de batata, de milho, de feijão. Porque eles pegam a agricultura familiar, que é responsável. Parabéns para a agricultura familiar, que corresponde a 22% da produção nacional, e dizem que é 70%. E que essa agricultura familiar pertence ao MST quando uma coisa não tem nada a ver com a outra. A agricultura familiar nada tem a ver com o movimento sem terra. A agricultura familiar, inclusive, ela pertence ao agronegócio. O professor Christian Lobauer dá aula nisso, né? E ele fala sobre o sistema integrado, onde, para que essas pequenas propriedades de produtores se tornem competitivos, eles são equiparados em um sistema chamado sistema integrado, que compram, por exemplo, oferece ali o pintinho para aquele produtor e compra quando é frango. E faz isso com milhares e milhares de produtores rurais, torna isso em uma única empresa competitiva com o mercado. Então, a agricultura familiar ela faz parte do agronegócio. E o MST diz que faz parte do movimento. E aí cria-se essas narrativas de agrotóxico. Tem lá no site do MST dizendo que o agronegócio brasileiro coloca morte no prato do brasileiro. E de que cada brasileiro consome todo ano, em média, 5,7 litros de agrotóxico. Se eu tivesse consumido isso, eu já estava morto. Todo mundo já estava morto. Todo mundo estava morto, né? Seria um genocídio. E é uma mentira, porque eles pegam lá a quantidade de agroquímico que foi comprado no ano e divide por cabeça de brasileiro. É como se você fosse ingerir diretamente o agroquímico, né? Então, a matemática burra e detalhe. O agroquímico, que é o fungicida, o pesticida, ele é o remédio da planta, não o veneno. Ele mata a praga. E se não houvesse esse tipo de tecnologia, o Brasil estaria em insegurança alimentar. Possivelmente a gente estaria vivendo canibalismo. Porque não haveria comida. A inflação estaria nas nuvens. Sim, ele permite uma produção intensa. Em larga escala. Né? Larga escala, claro. Não é possível alimentar o Brasil com dimensões continentais se não for através do agronegócio. Com tecnologia, com seriedade, com preservação ambiental. Né? Na Amazônia, você só pode utilizar 20% da terra. O resto, 80% é preservado. É preservado, exatamente. Em outras áreas, como no Cerrado, por exemplo, 40% você produz, mas 60% é preservado.
É mentira, é narrativa. Mas eles usam muito dinheiro público para invadir as universidades e lançar essas narrativas contra quem produz no país. Aí você ficou quanto tempo no acampamento, no total? Eu fiquei ali, eu resumo em uma década para ficar mais didático, mas foi aproximadamente 7, 8 anos. Desde acampamento e assentamento, né? Quando você recebe a terra, é assentamento. Mas era um assentamento morando na lona, então é praticamente um acampamento. A diferença é que ao invés de um bairro de lona, que era ali aquela região, você tinha uma cidade de lona, que para atravessar o assentamento é 90 quilômetros. De um lado e de outro você vê sítiozinho, barraquinho de lona. De pessoas que não conseguem produzir. E quando você vê um sítio com uma casa bonita, tem 10 vaquinhas, a plantação tá bonita, pode ter certeza que aquele ali é o segundo ou terceiro dono. Porque o primeiro dono que recebeu a terra já vendeu, possivelmente, dependendo da pessoa, já foi até para outro acampamento pegar outra terra. E aquele que comprou geralmente tem recurso para produzir na terra. E a pessoa continuou pobre, o MST não a ajudou, esses movimentos sociais simplesmente usaram aquela pessoa por 1 a 2 décadas, descartaram e, enfim, ela vai continuar na mesma pobreza, só que agora ela deu um ônus pro fazendeiro, deu um ônus pro Estado, deu um ônus pro imposto do trabalhador, que não vai resultar em nenhuma prosperidade para ela. Quantos militantes tem no MST? São muitos. São milhares de militantes. Você não sabe o número? Não. Eu sei que hoje, talvez, deva ter aí 300 a 500 mil pessoas bastante, acampadas no MST. Acampados. E aí você pode tirar uma parte dessa, que é a militância que, enfim, não consegue receber recurso do MST porque não tem CNPJ, mas aí entra os braços, que são as ONGs, que são as cooperativas, que conseguem captar o recurso público para fazer essa militância. E tem ONG do MST que vai plantar árvore na Amazônia. Recebe lá. Fala um pouco dessa parceria milhões. Que tem entre ONGs e MST. Deve ter ONG internacional também da Europa apoiando. Você tem, assim, é uma ramificação muito grande, né? Você tem, por exemplo, a irmã do Guilherme Boulos, ela tem uma ONG que já recebeu dinheiro da Open Society. E aí a esquerda é contra bilionário, a não ser que seja o bilionário Jorge Soros, toda essa galera que financia essa militância, né? Você tem ONGs diversas que dizem preservar a Amazônia, ONGs que dizem buscar justiça social, e tudo isso são braços que geralmente não há nenhum tipo de prestação de conta, não há nenhum tipo de serviço prestado, mas que são utilizados para captar recursos. E lembrando, o MST, professor, ele existe há 40 anos. Ele não é um movimento que nasceu ontem, não é um movimento desorganizado, não é um movimento pequeno. E o grande problema é que as pessoas querem combater a invasão da propriedade privada e se esquecem que o MST está dominando a cultura. A cultura, quantas pessoas a gente vê aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, com o bonezinho do MST, não sabe que nunca pisou no acampamento, nunca pisou no assentamento, e usa o boné, por incrível que pareça, para, de alguma forma, sinalizar virtude. Para dizer, olha o quanto eu gosto do pobre. Eu estou aqui com o boné do movimento. E você vai lá, não tem nada mais capitalista do que o MST, porque a lojinha do MST, o arroz é 17 vezes mais caro. O boné é R$100 um boné. Não existe socialismo quando se trata da lojinha do MST, que vende milhares de bonés por mês, que vende arroz de 5 a 17 vezes, eu já cheguei a fazer a conta, de 5 a 17 vezes mais caro. Por que o arroz é tão caro deles? E no caso esse é porque tem o selo orgânico, né? O movimento dissemina por aí que é o maior produtor de arroz orgânico do Brasil. Aí você vai na Conab e pergunta, tá, mas quanto isso representa da produção nacional? Eu digo, é 0,014% da produção nacional. É muito pouco, né? É irrisório. Se fosse para alimentar o Brasil, não alimentaria no almoço. E quem é que produz os outros 365 dias? É o agronegócio, que eles atacam. Enfim. E você tem, por exemplo, a questão do arroz orgânico. Artistas globais, né, que divulgam isso. Você tem aquela Paola Carosella, que é a chefe do Masterchef. Paola Carosella divulga o arroz orgânico, ataca o agronegócio, faz todo aquele jogo. Você tem o ator Marco Palmeira também, que é outro que compra essa ideologia. Mas por incrível que pareça, tem a Bela Gil também, que tem um restaurante orgânico, né? Toda essa galera ganha muito dinheiro com produtos orgânicos. Os dois primeiros que eu citei tem fazendas que produzem arroz orgânico. E a Bela Gil também tem um restaurante aqui em São Paulo
que um pobre do MST jamais comeria lá, porque o prato é 80 conto, é 150 conto. Você vai tomar um suco, é 35 reais. É tudo orgânico, mas isso nunca chega na ponta. E eles vendem isso no site, que o ideal é que isso possa trazer alimentos saudáveis para a população. E você tem, por exemplo, o Haddad, quando era prefeito, criou lá uma brecha na legislação para poder comprar arroz orgânico para as crianças nas escolas, com o discurso que estava comprando arroz saudável. Detalhe, aí você podia superfaturar o arroz até 30% mais caro porque era orgânico. E detalhe, há um processo muito fraudulento de selos orgânicos de alimentos que nunca foram orgânicos. Então tu pega um arroz, tu mete um selo orgânico, ele fica 30% mais caro, você pode comprar para as crianças com discurso de alimentos saudáveis, enquanto tu tá fraudando licitação e ganhando muito dinheiro nos bastidores em nome do discurso orgânico. Então, é uma maldição satânica isso. É realmente... não há nada mais satânico do que o MST para mim, porque o próprio espírito do anticristo, eu acredito que passa pelo marxismo, né? Porque eles se levantam contra tudo que se chama Deus. Tá lá em 2 Tessalonicenses, o apóstolo... Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.